A nossa mensagem desta manhã é o poder de Deus vindo do céu para capacitar a nossa vida diária. É o poder de Deus, proveniente de Deus, proveniente do céu, para capacitar a nossa vida diária. Nós precisamos da capacitação espiritual para que a nossa vida seja uma experiência abençoada. Nós precisamos do poder de Deus. Se nós não tivermos este poder, viveremos no nível do que é puramente humano. Viveremos no nível deste mundo que, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Nós estaremos andando segundo o curso deste mundo. Essa é a naturalidade da nossa vida. Mas nós, como crentes, precisamos de um poder do alto que nos capacite a viver acima desta situação dentro da qual o mundo em geral vive. Não que nós sejamos arrogantes ou prepotentes, mas que nós tenhamos o privilégio de perceber que existe algo mais elevado, algo maior, algo mais especial, que nós podemos alcançar pela graça de Deus, mediante a fé, como um dom do Espírito Santo sobre nós. Então eu vou ler o texto que diz assim: Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu e o batizou. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Quando Jesus foi batizado por João, diz a Bíblia que os céus se abriram e sobre ele desceu o Espírito Santo de Deus. E uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Imagine que você, no momento em que se torna crente em Cristo Jesus, abre dos altos céus uma janela especial sobre a sua vida, e desce sobre a sua vida o Espírito Santo do Senhor, e a palavra de Deus declara a seu respeito: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Pois isso que aconteceu com Jesus é o que a Bíblia promete sobre cada um de nós. E nós perdemos essa perspectiva. Perdemos de vista esse privilégio. Perdemos de vista esta bênção. E então hoje eu gostaria de lembrar aos irmãos que os irmãos têm esse privilégio, que os irmãos têm essa bênção, que os irmãos podem apropriar-se dela, porque ela está disponível para o irmão, como uma promessa de Deus. Então, Jesus foi batizado. Quando ele foi batizado, e desce sobre ele o Espírito de Deus, de onde vem este Espírito de Deus, conforme diz a Escritura? De onde vem? De onde? De onde? Do céu. Vem do trono da graça de Deus. O Espírito Santo então procede de Deus e chega até a nossa realidade como uma promessa de Deus. Se você olhar no Novo Testamento, você vai verificar que o Espírito de Deus vem até nós como cumprimento de uma promessa de Deus. Quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu como resultado de uma promessa de Deus. Essa promessa de Deus se cumpriu lá na cidade de Belém, onde ele
nasceu. Não foi assim? Você tem alguma dúvida de que cumpriu-se com o nascimento de Jesus Cristo uma promessa de Deus? O Messias que havia de vir, na sua compreensão, na sua fé, no seu entendimento, ele chegou até você, até nós, como uma promessa de Deus, sim ou não? Chegou. Você hoje fica esperando um novo nascimento de Jesus Cristo? Por que que você não espera um novo nascimento de Cristo? Por quê? Porque a promessa já foi cumprida. Então não tem lógica você esperar uma promessa que já foi cumprida. Você tem que apropriar-se da promessa cumprida. Você tem que entender que a promessa já foi cumprida e já está disponível para você. Se você ainda fica na expectativa de que esta promessa vai ser cumprida, você tem um descompasso bíblico, porque você está esperando algo que já aconteceu. Então, isso que eu gostaria de compartilhar com você. Esta promessa veio de Deus. Esta promessa autenticou a relação do Pai com o Filho à vista da sociedade. Porque quando esta promessa aconteceu na vida de Jesus, quando Jesus recebe esta unção especial com essa manifestação do Espírito de Deus, o Senhor Deus declara sobre ele: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então esta promessa cumprida na vida de Jesus autenticou a relação do Pai com o Filho. Não havia dúvida, pois, nem perante João, nem perante qualquer outro circunstante, que naquele momento Deus, pelo seu Espírito, autenticava a pessoa de Jesus como seu Filho amado, querido e especial. Então o Espírito Santo vem ali como um selo de Deus para aquela situação. Era um selo de autenticação. Veja só, realizou o Senhor Jesus a partir daquele momento, foi tentado pelo diabo e venceu todas as tentações, ungido pelo Espírito do Senhor que estava sobre ele. Ele mesmo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, posto que me ungiu para evangelizar, pregar e realizar a obra de Deus. Então ele realizou a obra de Deus ao longo do seu ministério. E a Bíblia diz que ele fez sinais, prodígios, maravilhas e coisas especiais, que eram particularmente resultado da sua atuação divina. Concordam comigo? Então nós temos na Bíblia muitos relatos da obra de Jesus. Então diz aí a Bíblia: depois deste momento que Jesus realizou todo o seu ministério, em harmonia com o Pai, eu e o Pai somos um, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi julgado, foi morto, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Também nós conhecemos isso biblicamente, que a morte de Jesus Cristo foi um elemento de salvação para cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao final da sua vida, nos momentos finais, antes dessa crucificação, no fecho do Evangelho de Mateus, ele diz o que nós como crentes deveríamos fazer. Concordam? Ele diz que nós deveríamos, obedecendo ao seu mandamento, realizar o que ele chamou de a grande comissão, que está em Mateus 28. Isso é a introdução do nosso sermão dessa manhã. Diz assim, Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus está concluindo o seu ministério. Daqui a pouco vai ter a morte e a crucificação, né? Isso aqui já ele, depois da sua morte, depois da sua crucificação, já no seu período de ressurreição. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que Jesus está dizendo aí? Ele já tinha passado pela experiência da morte, já tinha passado pela experiência da ressurreição, e está naqueles últimos 40 dias com seus discípulos. Ele disse: portanto, eu vou dar a vocês agora uma missão. Eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E vocês vão se transformar em minhas testemunhas. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu representei, tudo aquilo que eu realizei na vida de vocês, tudo aquilo que vocês experimentaram como manifestação do reino de Deus, vai se tornar num testemunho de quem era Jesus ao tempo em que esteve com vocês. De quem era Jesus nas obras, nos feitos, nos milagres, nas experiências que vocês viveram, viram e tocaram da palavra da vida. Vocês vão se transformar em testemunhas desta verdade. Então, esta é a ideia de ser testemunha de Jesus. Muitas vezes nós reduzimos isso para a ideia de enviar uma pessoa até lá longe, para ela ser testemunha de Jesus lá longe, pregar o evangelho lá longe. Mas isso é uma parte pequena da missão, porque a missão é que eu seja uma testemunha de Jesus Cristo aqui onde eu estou, de maneira tão efetiva, de maneira tão verdadeira, de maneira tão profunda, que as pessoas não tenham dúvida sobre o significado da pessoa de Jesus. Que as pessoas não tenham dúvida sobre o poder de Jesus. Que as pessoas não tenham dúvida sobre o amor, o interesse, a salvação, o perdão, a graça de Jesus Cristo. Que as pessoas não tenham dúvida sobre o poder do Espírito Santo que opera em nós pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Espírito de Deus, na verdade, é o Espírito de Cristo, como diz a Bíblia. Então nós somos testemunhas não apenas de uma mensagem teórica, nós somos testemunhas de uma experiência de vida. Deus é verdadeiro na nossa vida, Jesus é real na nossa experiência, e nós temos algo a contar, nós temos algo a compartilhar, não apenas alguns ensinamentos bíblicos, mas uma vivência, uma experiência, um relacionamento, uma comunhão, uma identidade. Portanto, Jesus diz: vocês vão ser minhas testemunhas de tudo que o Evangelho relata. Isso tem que ser verdade na sua vida, para que as pessoas vejam na sua vida um perfil do Novo Testamento, um perfil da minha obra, um perfil do meu trabalho. Então vejam só, abra agora aí em Atos capítulo 1, de 1 a 8. Agora nós vamos passar para a segunda parte. Esse é o momento quando Jesus se torna presente entre nós, faz a sua obra, realiza o seu projeto e nos transforma em testemunhas desta obra. Mas como é que ele faz isso agora? Como é que funciona isso depois da sua morte, da sua ressurreição, quando ele volta para o céu, quando ele está à direita do Pai, onde ele intercede por nós? O que fica na terra? Como é que se organiza o projeto de Deus? Como é que se organiza o propósito de Deus? Como é que nós vamos entender o cristianismo depois que Jesus volta para o céu, depois que ele está à direita do Pai? O que sobra para nós? O que fica aqui? Então hoje eu gostaria que vocês entendessem um pouco disso, para ver o privilégio que nós temos. Diz assim, ó, Lucas capítulo 1, Atos capítulo 1. Olha só, quando Lucas foi escrever o livro de Atos, ele já tinha escrito um evangelho. Qual evangelho? Evangelho de Lucas. Então Lucas escreveu o evangelho e escreveu o livro de Atos. No evangelho ele escreve sobre a vida de Jesus, sobre o que aconteceu com Jesus. No livro de Atos ele escreve sobre a igreja de Jesus, o que aconteceu com a igreja depois da morte de Jesus, o que aconteceu com o povo de Deus. E é interessante que na Bíblia, quando Jesus estava conosco, ele não tinha o seu corpo, ele não andava,
andava sobre as águas? Ele não tinha sua relação corporal conosco? Sentava com os discípulos, comia com os discípulos, dormia no barco, não é? Conversava, chorava, até chorou. Então, Jesus tinha o seu corpo e se expressava através dele. Quando o confundiram com fantasma, ele disse: não, não sou um fantasma não, eu sou o Senhor. Então ele tinha o seu corpo. Como é que ele se expressa na sociedade hoje? Ele não tem mais um corpo físico. Seu corpo físico passou pela experiência da incorruptibilidade, revestiu-se da incorruptibilidade, está à direita do Pai, onde ele intercede por nós. Qual é o seu corpo para manifestar-se na terra? Como é que ele se manifesta na terra? É através Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não. Então Jesus Cristo disse que ele organizaria o seu corpo discipular, e chamou a esse corpo discipular uma igreja. Igreja, então, é essa comunidade que reúne aqueles que foram alcançados pelo poder de Deus e que se arrependeram dos seus pecados e que se converteram ao Senhor e declararam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A Bíblia diz que pelo Espírito de Deus estas pessoas foram integradas à videira, ao Senhor. Então nós fomos vinculados ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados e pelo reconhecimento da sua graça sobre nós. Até aí é comum para nós, não é? Mas então Paulo vai dizer que Jesus Cristo criou uma igreja e nos deu consciência de que esta igreja é o seu corpo, do qual ele, Jesus, é cabeça. Então entenda que Jesus no seu ministério terreno se manifestava pelo seu corpo. E entenda agora que neste momento, nessa presente dispensação, depois da ressurreição do Senhor, ele envia o Espírito Santo e forma com o Espírito Santo o seu corpo. Então, vocês vão entender como isso aconteceu. Veja só, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha só, relatando todas as coisas que Jesus terminou de fazer e terminou de ensinar. Foi assim? Está assim que está escrito na sua Bíblia? Não é não. Olha, leia direito. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Então, não é o que Jesus terminou de fazer, é o que ele começou a fazer. Aqui, Lucas está dizendo: eu quero relatar para vocês, no primeiro livro, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Significa que eu vou relatar para vocês agora o que ele continuou fazendo depois que ele foi para o céu. E ele continuou fazendo através de quem? Da sua igreja. Então este é o relato de Lucas. Veja só o que ele diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando de todas as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo eles com os seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O que Lucas está dizendo aqui que Jesus falou com os seus discípulos enquanto comia com eles, depois da sua morte, próximo à sua, depois da sua ressurreição, próximo à sua volta ao céu? Assentado com eles, eu disse: eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. E veja só qual é a promessa do Pai, a qual ele disse: e que de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias.
Qual era a promessa? Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus estava dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar uma promessa com vocês. Então Jesus não foi prometido lá atrás? Se cumpriu a promessa? A mesma coisa Jesus disse, eu vou dar uma promessa para vocês. E essa promessa da parte do Pai, é da parte de Deus. E ela vai acontecer não muito depois desses dias. Por isso vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês têm que permanecer em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Que ele chamou de o batismo no Espírito Santo. Então há uma promessa de Deus. Para aqueles discípulos, havia uma promessa de Deus para aqueles discípulos. Quantos discípulos faziam parte da comunidade àquela altura? Quantos? Quantos discípulos? Quantos? Veja aí no verso 14. Verso 14. Verso 15. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Quantos estavam fazendo parte daquele momento histórico, depois da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus? Uma comunidade, uma assembleia, uma eclesia, uma igreja de 120 discípulos. Entre eles, os apóstolos. Então era uma assembleia, uma eclesia. Jesus disse para essa assembleia, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. O que aconteceu então logo em seguida? Quer ver? Veja aí no capítulo 1, a partir do verso de número 9. Olha o que aconteceu. Então, os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então não tem especulação de tempo, tem obediência. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O que vai acontecer não muito depois desses dias. E agora eles estão perguntando, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus disse assim, não convém a vocês saber a respeito disso. Vocês têm que saber a respeito do que eu estou dizendo para vocês agora. Diz assim, olha só. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Vocês vão receber o poder que há de vir sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Onde houver uma viva alma, aí haverá necessidade de um testemunho da presença e do poder e da autoridade do Senhor Jesus. Aí ele continua. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu os olhos deles, estando ele com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia. E eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como vistes subir. Referia-se ele à segunda vinda de... Então aqui Jesus se despede deles. Jesus dá a palavra final, dá o tchau para eles. E sobe às alturas. E agora Jesus está lá no céu, a presença ao lado do Senhor. Mas os discípulos ficam com o que na terra? Com uma promessa. Uma promessa, porque ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, que vai revestir vocês do poder do alto, e vocês vão se transformar em testemunhas vivas de tudo que vocês viveram comigo,
de tudo que vocês aprenderam comigo, de tudo que vocês experimentaram comigo. O poder do alto vai capacitar a vocês serem testemunhas especiais do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os discípulos estão em Jerusalém. Agora você vai aí para o capítulo 2, o início do capítulo 2 de Atos. Lucas está relatando o que aconteceu. É importante os irmãos entenderem isso para a conclusão desta mensagem, mostrando a importância desse poder do alto que chega até nós, como ele chega e que operação especial ele faz em nós e por nós. Veja só, capítulo 2, Lucas continua relatando, ele diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ou seja, vocês tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos, não muito depois desses dias. E agora Lucas diz, ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, naquele momento, no primeiro dia de Pentecostes, essa comunidade estava reunida, e a Bíblia diz que veio sobre eles, assim como veio sobre Jesus o Espírito no dia do seu batismo, veio sobre eles um dom especial de Deus, o Espírito do Senhor, e surgiram línguas como que de fogo sobre as cabeças deles. Houve um vento impetuoso, houve um elemento natural marcante ali, e então aquele momento se tornou singular e particularmente especial para aquela comunidade, porque naquele momento eles recebiam sobre si o poder do alto, o cumprimento daquela promessa. Quando eles perguntaram, o que é isso que nos aconteceu? Pedro, no seu discurso, logo a seguir, vai dizer, esse é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e os jovens teriam visões, sonhos, e os velhos estariam com espírito renovado. Então disse que quando acontecesse isso, haveria uma renovação, um renovo especial. E Pedro interpreta esse acontecimento de Jerusalém como sendo o cumprimento da profecia de Joel, que era o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Olha que coisa interessante. E nesse momento diz que eles falaram novas línguas. O que acontece nesse texto? Uma dificuldade às vezes de relacionamento entre nós e os nossos irmãos pentecostais. Porque os nossos irmãos pentecostais entendem que esse fenômeno deveria repetir-se na igreja todos os dias, quando houvesse eventualmente alguém que fosse batizado com o Espírito Santo. Sim ou não? Numa comunidade como essa, se alguém fosse batizado com o Espírito Santo, o sinal seria falar em novas línguas. Se a pessoa tivesse esse sinal, poderia dizer que foi batizada com o Espírito Santo. Mas, por outro lado, se nós que cremos de outra forma, poderíamos ficar numa certa dúvida. Será que os pentecostais têm razão? Ou eles não têm razão e nós estamos com a razão? Aí só vai tirando a dúvida na Bíblia. Só vai a Bíblia esclarecendo, para a gente não ficar na dúvida. Então, quando eles falam em novas línguas, está aqui o texto. O texto diz assim, ó, a partir do versículo 3. Mais um minutinho, tá? Depois a gente... Ora, estavam habitando em Jerusalém, daí terminou de falar do que aconteceu lá na casa deles. Diz assim,
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Veja só o número de habitantes em Jerusalém. Judeus vindos de todas as nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. O que aconteceu ali? Quando todas as nacionalidades representadas foram lá, eles ouviram eles falando em uma língua estranha, inteligível, incompreensível. Foi assim? Eles ouviram eles falar, cada um na sua própria língua. Estavam ali presentes 14 nacionalidades. 14 nacionalidades. Pedos, elamitas, vários. Tem até a relação deles aqui. Então, estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são eles porventura galileus, todos esses que estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, e romanos outros que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos. Como os ouviram falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O que você entende aí? Que estava uma multiplicidade de nacionalidades. E cada nacionalidade entendia aquela língua na sua própria língua. Então foi um milagre de ouvido. Porque o apóstolo falava na língua dele. Mas o estrangeiro ouvia na sua própria língua. É como se Deus fizesse uma tradução simultânea para todos aqueles indivíduos ali representados. É importante entender isso. E a palavra línguas, que o escritor Lucas usa nesse texto, a partir do texto original grego, é dialectos. Dialectos quer dizer, na nossa tradução, dialeto. Uma língua compreensível e inteligível. Então isto está escrito aqui como uma manifestação visível do que aconteceu em Pentecostes. Quando eles fizeram uma interrogação de Pedro, Pedro então vai fazer a seguir um discurso. E ele vai então falar que todas estas palavras que eram ditas eram para ressaltar a grandeza do Senhor Jesus e do seu ministério. E ele vem então dizendo, isso termina no verso 36, dizendo assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Então, a partir desse texto aí, nós vamos ver que a igreja passou por uma explosão de crescimento. Porque a partir do verso 37, diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiram, eles ouviram a pregação do Pedro, falando de Jesus. Então compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então naquele dia se agregaram 3.000 pessoas à igreja. A igreja cresceu de um dia para o outro, de 120 para 3.000, que naquele contexto, ouvindo a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e arrependeram-se dos seus pecados e foram à presença de Jesus. E Pedro diz: cada um de vós se arrependa dos seus pecados, aceite o dom da graça de Deus e recebereis o dom do Espírito Santo. Do mesmo jeito que aqueles outros tinham recebido, esse dom era
disponível para 3.000. 3.000 ali foram agregados àquela comunidade de fé. O que nós, batistas, entendemos? Hoje em dia há uma discussão muito grande. Não importa a placa na frente da igreja, não importa que igreja você é, desde que você se sinta bem. Não é bem assim. Nós precisamos entender a doutrina que a gente segue. Entender o que é o fundamento bíblico da nossa fé. Porque nós somos testemunhas disso. Se a gente não tiver essa posição clara na cabeça e no coração, pode ser que a gente fique, como Paulo disse, jogado de um lado para outro sobre qualquer vento de doutrina. Por isso que é importante a gente entender o que significou aquele evento em Pentecoste. Ali foi o momento quando o Senhor visivelmente cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo, que habitaria em todos os crentes e que os reuniria numa comunidade, que chamaria esta comunidade de corpo de Cristo, do qual ele é cabeça. Então o Espírito Santo passa a usar o corpo de Cristo, que é a igreja, quando usava anteriormente o corpo de Cristo, que era a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus agora à direita do Pai, agora ele se institui como a igreja de Cristo, cria um corpo e coloca o Espírito Santo como agente desse corpo, como líder desse corpo, como diretor desse corpo, como capacitador desse corpo. Então, esse corpo não é dividido em quem é batizado no Espírito Santo e em quem não é batizado no Espírito Santo. Porque seria uma divisão no corpo, e o corpo de Jesus não é dividido entre si. Paulo diz, não é dividido o pé, não pode dizer ao olho, o olho não pode dizer a orelha não pode, porque o corpo é um conjunto onde nem todos são semelhantes, todos são diferentes, mas todos são harmônicos entre si, e o vínculo disso é o amor que une o corpo de Cristo. Então agora o Espírito de Deus não pode ser, este é batizado, este não é batizado. Este tem um dom, este não tem o dom. Por quê? Porque o dom é uma promessa para o corpo, não é uma promessa para a pessoa, é uma promessa para o corpo. E se você está no corpo, a promessa é sua, a promessa já está em você. Assim como se você é crente, Jesus já é o seu Salvador. Você não precisa esperar um outro Salvador para a sua vida. A sua vida já está inserida no contexto do corpo. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, veja aí no capítulo, na 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. A partir do verso 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, e constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. O que Paulo está dizendo? Todos nós fomos batizados no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. Então esse corpo aqui é resultado do poder de Deus que nos salvou e do empoderamento do alto que nos trouxe o Espírito capaz de nos mover a fazer as coisas de Deus, dentro do propósito de Deus, na unção do Espírito de Deus. Então, não há divisão entre estes ou aqueles, porque o corpo é um. Paulo diz que o corpo é indivisível, o corpo é de Cristo, não é metade é o corpo de Cristo, metade. Sabe qual é a única divisão que há dentro do corpo? E a essa Paulo também se refere, é entre crentes carnais e crentes espirituais, mas todos são formados como corpo de Cristo. O Espírito do Senhor nos juntou aqui, carnais e não carnais. Nós estamos batizados pelo Espírito, formando um corpo. E Paulo diz, os carnais não são aqueles que são mundanos,
mas são aqueles que ainda não alcançaram o conhecimento, o entendimento, a amplitude, a maturidade da fé. Não vos pude falar como a espirituais, mas tive que vos falar como a carnais. Isto é, vocês ainda precisam do leite racional, do leite experimental primário, porque vocês não suportam o alimento forte, porque vocês não têm maturidade. É isso que faz a diferença no corpo, não se é ou não batizado pelo Espírito Santo, mas se é carnal ou se é espiritual. Carnal é porque está no começo da fé, ainda é bebê espiritual, ainda não se alavancou na fé, ainda está engatinhando. Mas espiritual é aquele que já avançou, é aquele que já entendeu, já abriu os olhos do entendimento, já conhece as insondáveis promessas de Deus, já conhece o poder de Deus, já conhece a grandeza de Deus, já tem intimidade com Deus. Então estes não estão ali para ser juiz de ninguém, mas para ajudar o elementar, para ajudar o pequenino, para ajudar o que ainda não cresceu, a crescer também, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. É isso que é a igreja. A igreja foi constituída para isso, para experimentar, para trazer o poder de Deus para a terra. Por isso que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E diz a Bíblia, que vocês atarem aqui, eu vou atar no céu, e que vocês desatarem aqui. É o poder de Deus que é concedido à igreja, e a igreja não sabe disso, a igreja não tem consciência disso. A igreja não sabe o poder que Deus lhe deu, e ela vive como se fosse uma organização social qualquer. Ela precisa se despertar, ela precisa compreender que Deus a empoderou, dando-lhe o batismo no Espírito Santo. Batizou com o Espírito, para que ela fosse a potência que Jesus era quando andou conosco. Mas a igreja fica patinando, talvez porque nós sejamos ainda mais carnais, infantis, quando deveríamos ser maduros na fé, já experimentados na fé. Por isso que Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas. Mas eu acho que Jesus não quer testemunhas infantilizadas. Ele quer testemunhas maduras, sólidas, bem fundamentadas, para dar ao mundo uma resposta bíblica, saudável, sustentável, confiável, em que os homens possam colocar sua fé. A palavra que eu vos tenho dito, disse o Senhor Jesus, são espírito e vida. E disse Jesus, quando terminar a minha palavra, se você ouvir e praticar, você é prudente, constrói sobre a rocha. Mas se não, passa batido. Eu vou encerrar por aqui, porque eu vou voltar a esse assunto, porque em outras passagens, tem 4 passagens bíblicas, 2 tratam de um assunto similarmente, e 2 deixam alguma dúvida sobre uma língua que não seja um dialético. Então, numa ocasião mais adiante, talvez na minha volta, eu vou tratar com os irmãos, se Deus quiser, da continuidade deste assunto, para que você entenda o tesouro que você tem e não se perca nas minudências. Você precisa avançar para o que Deus tem de melhor para você, que é o Espírito Santo dele habitando dentro do seu coração. Meus irmãos, não há batismo mais poderoso do que esse. É o Espírito de Deus incluindo você no seu corpo, porque ele já se incluiu na sua vida. Ele está na sua vida pelo seu arrependimento, pela sua fé, pela sua crença. Ele está em você. Agora o problema é se você está no Espírito. Muitas vezes o Espírito está em nós, mas nós não estamos no Espírito, estamos na carne, estamos no pecado, estamos nisso, estamos naquilo. O que a Bíblia diz? Se você não estiver na videira, você não frutifica. E mesmo que você esteja, Deus tem que fazer umas podas de vez em quando, para que você seja frutífero. Então, não pense se Deus está ou não em você, se o Espírito está ou não em você. Pense se você está no corpo, você tem esta promessa cumprida na sua vida. Mas você precisa tornar-se consciente deste bem
desta bênção e fazer veredas direitas junto com essa bênção, para que o Senhor possa cada vez mais realizar o propósito dele na terra, usando o seu corpo que se move em nós e através de nós. Faz sentido, meus irmãos? Então Deus abençoe a nossa igreja. Eu não estou aqui criticando os irmãos pentecostais, nada disso, não estou criando polêmica, nada disso. Eu estou dizendo que a nossa compreensão doutrinária é essa. A compreensão doutrinária dos irmãos pentecostais é outra. Mas independente da compreensão deles, nós somos irmãos em Cristo, porque somos todos alcançados pela graça e salvos em Cristo Jesus. Mas não espere uma promessa que já se cumpriu. Aproprie-se da promessa que já se cumpriu, ela já é sua. Você não tem que esperar do alto céu uma coisa que já está em você. Só saiba que isso está em você. Aproveite a bênção de Deus que já está disponível. Não fique esperando algo que você já tem, porque você pode até se enganar. Pense em algo que Deus já lhe deu. O Espírito do Senhor está em você. Ele habita em você. E ele não é dado por medida, como diz na Bíblia. Não vem metade do Espírito, outra metade fica guardando outro momento. O que nós, crentes batistas, dizemos em geral, é que o Espírito está em nós. Mas nós precisamos viver na plenitude do Espírito. Nós é que devemos buscar a plenitude do Espírito. O Espírito estar em nós não é algo que nós decidimos. É algo que foi promessa de Deus e Ele fez para a sua igreja. Não depende de nenhum esforço humano. Foi Ele que fez. Veio dEle, veio do céu. Agora, enchermos-nos do Espírito, tornarmos-nos plenos do Espírito, enchermos-nos desta plenitude de Deus, aí é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. E isso nós não podemos atribuir a Deus. Não é Deus que faz isso. Isso aí é uma decisão nossa, isso é humano. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É isso. É não fazer a coisa errada e fazer a coisa certa. É não fazer a coisa que não deve ser feita e fazer a coisa que deve ser feita. Trate o Espírito Santo com carinho, porque ele habita em você. Dê a ele o primeiro lugar na sua vida e você sentirá uma plenitude especial. E você sentirá uma plenitude tão grande que você não terá nenhuma preocupação com o tamanho da plenitude do outro ou do outro, porque a sua será completa e plena e você se sentirá profundamente realizado em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?